Olá meninos, bom dia. Meu nome é Gil Veline, professora de Química, e vamos aqui dar continuidade à nossa disciplina e o nosso conteúdo de distribuição eletrônica. A gente vai entrar numa segunda aula, gente, só que para a gente entrar nessa aula, eu gostaria que vocês observassem alguns detalhes que tem a tabela periódica, para a gente dar continuidade à matéria, certo? Algumas coincidências que existem e que a gente observa quando a gente faz as distribuições eletrônicas. Então, antes da gente passar para a próxima matéria, eu gostaria que vocês fizessem uma pequena atividade. Essa atividade, ela consiste em: faça a distribuição eletrônica por camada, que nós aprendemos na aula anterior, e por subcamada, né, dos elementos químicos da tabela periódica, e de quantos elétrons possui cada elemento químico na última camada, certo? Então, eu tenho aqui uma tabela periódica. A tabela periódica ela é dividida em grupos, ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, certo? Esse grupo 3, quando você chega aqui no 57, bem aqui tem todos esses elementos químicos aqui, ó, do 57 ao 71, certo? E bem aqui embaixo, no período 7, porque filas horizontais são períodos: primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo período. No sétimo período e terceiro grupo, bem aqui onde está esse elemento químico de número atômico 89, você tem todos esses daqui, ó, do 89 ao 103, bem aqui, ó, certo? Grupo 4, grupo 5, 6 e 18 grupos. Então, a tabela é dividida em grupos, colunas verticais, e em períodos, colunas horizontais, ok? E vocês vão fazer a distribuição de cada um. Vou começar aqui a fazer a atividade, certo? Aí vocês vão dar continuidade. Eu vou fazer aqui do grupo 1. Quando eu fizer do grupo 1, você vai continuar grupo 2, depois grupo 3, grupo 4, e cada um que você fizer a distribuição, você vai me dizer quantos elétrons tem na última camada de cada um, certo? Essa atividade serve para a gente dar continuidade à nossa matéria de estrutura atômica. Vou começar aqui do primeiro grupo. Primeiro grupo tem esses elementos químicos, e eu vou começar pelo primeiro aqui, ó, hidrogênio, com número atômico 1. Vocês sabem que esse número atômico, ele representa o número de prótons que está dentro do núcleo desse elemento químico, do átomo desse elemento químico. Se ele é eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, eu sei que esse elemento químico aqui, ele tem um elétron a ser distribuído. Então, você vai fazer da mesma forma que você fez nas aulas anteriores. Você vai seguir, se for por subcamada, o diagrama de Linus Pauling. E você vai começar sempre pelo subnível 1S1, né? Para dizer a verdade, lá no diagrama é 1S2. Mas por que você não coloca aqui 2? O subnível S suporta 2 elétrons, porque esse elemento químico só tem um elétron, ok? Então, eu já fiz por subcamada. Quero que você faça também por camada. Fazendo por camada, a primeira camada é a camada K. E na primeira camada tem quantos elétrons? 1. Fiz por subcamada e fiz por camada. E vou dizer quantos elétrons tem na última camada do hidrogênio. Ele só tem uma camada, então a última camada só tem um elétron. Isso consiste na nossa atividade. Já fiz o hidrogênio, vou fazer agora do lítio. O lítio, o número atômico dele é 3. Então, ele tem 3 elétrons, porque ele está eletricamente neutro. Número de prótons é igual ao número de
elétrons. Vou fazer a distribuição de 3 elétrons. Você começa por 1s2. Por que eu não coloco 3 aqui? Porque eu não tenho... o S subuniverso não suporta 3 elétrons, só suporta 2. Então, como eu tenho 3, coloco um S2 e o outro elétron vai para o próximo subnível, que é 2S2. Mas eu não vou colocar 2 porque eu só tenho mais um elétron a ser distribuído. A distribuição eletrônica desse elemento químico é 1S2, 2S1. Fiz a distribuição por camada, por subcamada, e agora eu vou fazer por camada. Fazendo por camada, a camada K tem quantos elétrons? 2. Porque esse númerozinho aqui, ó, ele me diz a camada. Esse número 1, camada K. Esse 2 aqui, ele me diz que o elemento químico tem a segunda camada, que é a camada L. Na camada K tem quantos elétrons? 2. E na camada L tem quantos elétrons? Só 1. Então, na camada L tem 1 elétron. Fiz por subcamada e fiz por camada. E depois você vai me dizer quantos elétrons tem na última camada. Na última camada, o lítio tem quantos elétrons? Só tem 1 elétron. Já fiz do lítio. Vou fazer agora do sódio, certo? Sódio, número atômico 11. Vou fazer a distribuição por subcamada, depois por camada, e depois eu vou dizer quantos elétrons tem na última camada desse elemento químico. Fazendo aqui a distribuição por subcamada, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, já tenho quantos elétrons? 2, 4, 10. Falta só mais um, para ficar 11 elétrons. Fiz por subcamada, agora eu vou fazer por camada. Fazendo por camada, você tem a primeira camada, K, não é isso? Esse número 2 aqui diz que é a segunda camada, o elemento químico tem a segunda camada. Poxa, professora, aqui também tem um 2, então também é a camada L. Então a camada K tem quantos elétrons? 2. A camada L tem quantos elétrons? 2 mais 6, 8. E a terceira camada, que é essa camada aqui, ó, 3. Tem quantos elétrons? Só 1. A terceira camada só tem 1 elétron. Então, o sódio ele tem 3 camadas. Sendo que a última camada dele tem quantos elétrons? Só 1. Por esses 3 elementos químicos que eu já comecei a fazer a distribuição por subcamada e camada, você notou alguma coincidência? Na última camada sempre tem 1 elétron. Existem outras coincidências? Sim, é isso que a gente vai tentar descobrir quando fizer toda a atividade por completo. Eu vou dar continuidade, eu parei no sódio. Agora eu vou fazer do potássio. Mesma coisa, vou fazer por subcamada, por camada e dizer quantos elétrons tem na última camada. Fazendo por subcamada, vou ser um pouco mais rápido aqui, certo? Porque vocês já sabem fazer a distribuição por subcamada. Fiz por subcamada, vou fazer agora por camada. Esse elemento químico potássio tem quantas camadas? Uma camada. 2 camadas. 3 camadas. E 4 camadas. A camada K tem quantos elétrons? Somente 2. A segunda camada, que é essa daqui, ó, tem quantos? Segunda camada é L. Tem quantos elétrons? 2 mais 6, 8. A terceira camada, N, tem quantos elétrons? 2 mais 6, 8. E a quarta camada e última camada do potássio, N, tem quantos elétrons? Só 1. Na última camada do potássio, ele só tem 1 elétron. Então, observando, ó, esse daqui tem 1 elétron, esse 1 elétron, esse 1 elétron, esse 1 elétron.
Os outros elementos químicos vai ter quantos elétrons na última camada? O que é que vocês acham? Mas eu vou continuar. Rubídio 37. Estou aqui nesse 37. Estou aqui no primeiro grupo ainda. Vou fazer a distribuição por subcamada. Fiz a distribuição por subcamada, seguindo aquele diagrama de Linus Pauling. E vou fazer agora por camada. Fazendo por camada, o rubídio na primeira camada tem quantos elétrons? 2. Na segunda camada, ele tem quantos elétrons? 2 mais 6, 8. Na terceira camada, ele tem quantos elétrons? Você observa aqui, ó, que essa terceira camada, ela tem 2 mais 6. Essa daqui também é a terceira camada, também, viu? Porque esse número aqui, ele nos diz a camada, apesar dele estar separado, mas são a mesma camada, que é a terceira camada M. Tem quantos elétrons? 2, 6, 8 e 10, 18. Quarta camada, a quarta camada é esse daqui, ó. Quantos elétrons? 2 mais 6, 8. E na última camada, você tem um elétron. Então, rubídio é um elemento químico, tem na última camada quanto? Elétrons. Na última camada do rubídio, ele possui quantos elétrons? Você vai me dizer agora, você vai completar. Próximo elemento químico, césio, 55. Quero fazer a distribuição por subcamada do césio e ele tem 55 elétrons. Fazendo por subcamada, tenho aqui já feito, ó, todinho. E eu quero que você faça por camada. Fazendo por camada, na camada K ele tem 2 elétrons, na camada L, 8, na camada 3, ó, 18, na camada 4, 8, na camada 5, 8 e na sexta camada 1. Essa sexta camada é a última camada. Na última camada do césio, ele possui quantos elétrons? 1 elétron. Vamos dar continuidade, vamos fazer aqui um pouco mais rápido o césio do último elemento químico do grupo 1. Fiz por subcamada, depois por camada, e depois você vai dizer quantos elétrons tem esse elemento químico na última camada. Se você observar aqui, ele só tem um elétron. Então, tem aí a primeira coincidência da tabela periódica, quando você faz a distribuição eletrônica de todos os elementos químicos do mesmo grupo, a última camada sempre vai ter o mesmo número. Agora é com vocês, certo? Eu já fiz do primeiro grupo. Agora vocês vão fazer dos outros grupos, que são grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, até o 18, vai me dizer quantos elétrons tem cada um na última camada e quais as coincidências que você vê no decorrer do caminho dessa atividade. Após serem feitas a distribuição dos elementos químicos, me diga as coincidências. Entendeu? E até a próxima aula, gente. Bons estudos!